Atualizando. Bom dia, boa tarde a todos, eu sou o Derek Mello e bem-vindo ao podcast Atualizando. Eu sou o Gabriel Marino. E hoje estamos aqui para discutir sobre uma coisa que, principalmente para nós, que somos nativos digitais, temos uma dificuldade de entender: a censura na internet. O projeto de lei número 2630 de 2020, denominada da Lei das Fake News, surgiu a partir do Partido Cidadania e ela veio e colocou alguns pontos a serem debatidos, principalmente sobre a censura na internet. Exatamente, Derek. Eu tive um acesso preliminar a essa lei, antes da gravação. E realmente é uma lei muito bem escrita, é uma lei bem redigida, não foi qualquer um, não foi um Zé Ninguém que digitou, que redigiu a lei foi bem pensada, tem uns tópicos muito positivos, mas como todo projeto piloto, tem muita coisa que precisa ser melhorada e reescrita para a lei ficar quase perfeita. Então vamos entender um pouquinho o que fala. A disposição preliminar no capítulo 1 da Lei 2630 estabelece o seguinte: ele estabelece as normas, diretrizes e mecanismos de transparência nas redes sociais e serviços de mensageria privada através da internet. Ou seja, é a lei que vai vir tentar limitar a transparência e as diretrizes e as normas que vão reger a internet daqui para frente. Só que nós temos um sério problema com isso. Nós somos acostumados com a internet sem censura. Exatamente, Derek. Você me conhecendo bem, você me conhece há bastante tempo, você sabe que eu sou 100% a favor da liberdade de expressão, porém você sabe que é um discurso que eu uso em todo debate e discussão que eu participo, que existe diferença entre liberdade e libertinagem. Libertinagem eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, e eu não tô nem aí para as consequências, porque teoricamente não há consequências. A liberdade, pelo contrário, há consequências, porque a partir do momento que eu começo a afetar o outro de forma negativa, eu passo a interferir na vida dele, na liberdade dele, e deixa de ser liberdade, passa a ser libertinagem, passa a ser uma agressão e pode ser até considerado como um crime, dependendo da ocasião. Então você acha que hoje, atualmente, da internet como ela é vista, há muita liberdade, há excesso de liberdade na internet? Porque eu estou atrás do meu computador. Eu não preciso identificar quem eu sou no meu login. Eu posso falsificar, eu posso entrar de qualquer jeito e falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Tem que ter um limite disso? Então, não, acho que nessa parte eu acredito que não é necessário que... por exemplo, eu posso criar uma conta comercial para mim, porém eu sou menor de idade e eu tenho um projeto. Então eu vou criar uma conta, mas como se fosse uma conta pessoal para mim no Facebook. Então, em vez de eu colocar Gabriel Marino no Facebook, eu coloco, vamos lá, Able Eventos, que é o nome da minha empresa, para criar o perfil. E aí, se você usa essa Able Eventos para criticar alguém, você acha que vão existir meios de te achar? Acredito que sim, porque não é segredo para ninguém que as redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, quanto WhatsApp, Twitter, qualquer rede social que você, até mesmo YouTube, ele rastreia seu IP, tem todos os seus dados e informações, sites de compra tem seus dados de cartão de crédito, onde você mora. Então qualquer pessoa é facilmente rastreável para essas grandes empresas. Então sim, tem como chegar a mim facilmente, contando que a empresa libere esses dados, que aí tem um acordo de confidencialidade de dados. Muito bom, muito bom. Porque o que fala a lei de responsabilidade dos provedores da internet, esse projeto de lei, na verdade? Ele fala que são vedados, ou seja, são proibidos dentro da internet as contas inautênticas, os disseminadores artificiais não rotulados, as redes de disseminação artificial, os conteúdos patrocinados não rotulados, entendidos como conteúdos patrocinados por comunicação não realizada ao provedor e tampouco informada ao usuário. Ou seja, essa lei está tentando acabar com o que a gente conhece muito bem como fake news. Exatamente, porque foi como eu disse no início do podcast, do nosso debate, que foi a liberdade é liberdade até o momento que eu começo a interferir na vida pessoal, na liberdade de outra pessoa. Então, a partir do momento que eu começo a espalhar fake news, eu começo a afetar alguém de uma forma negativa, tanto de um lado quanto de outro.
Então deixa de ser liberdade, passa a ser libertinagem. E fake news todo mundo sabe que é crime, né? São 3 ou 4 crimes diferentes dentro de uma só categoria, não vou lembrar agora certinho. Calúnia, injúria e difamação, pode ser colocado. Então sim, o projeto de lei quer acabar com as fake news, o foco principal. Eu acredito que a lei possa ser aplicada e funcionar com alguns ajustes que ela tem que ter. Porém, eu acho que também há outros métodos de solucionar esse problema. Sim, porque, ao meu ver, o ponto que todo mundo tá brigando sobre essa lei tudo bem, ela é bacana, ela quer acabar com as fake news, só que aí os provedores de aplicação é quem tem que decidir o que é e o que não é fake news. E aí você dá todo o poder da internet para decidir o que é e o que não é justo na mão de uma pessoa, na mão de um grupo? Então, aí que é perigoso, porque, vamos dar um exemplo, eu tô trabalhando para uma rede social. E eles me dão esse poder de, você vai decidir o que é fake news, você vai decidir, você vai punir quem tá postando fake news ou não. E a partir do momento que eu dou esse poder todo na mão de uma pessoa, todo mundo sabe que poder demais corrompe o ser humano. Isso é fato, isso é até filosófico. Então, assim, por exemplo, você postou uma coisa que é verdade, tipo, candidato tal fez tal coisa. Eu olhei e falei, mas não é um candidato que eu apoio, então eu vou acusar como fake news. Exatamente, esse é o grande problema. Então aí que tem o risco. Por isso você dá um poder tão grande na mão de uma pessoa, ou de um grupo específico, é perigoso. É aí que tem que entrar melhor essa aplicação da lei, que eu acho que nesse âmbito teria que entrar, acho que uma inteligência artificial programada para isso, porque aí seria imparcial nesse quesito. Mas ela também não seria corrompível? Sim, Derek, mas se a gente for parar pra pensar nisso, tudo é corrompível. Tudo. A maquininha de cartão que você passa, seu cartão de crédito é corrompível. Sendo assim que até os cartões de crédito e débito são clonados desse jeito. Exatamente. Então, não tem como fazer algo incorrompível. É impossível. Mas mais um ponto que quem é a favor, que tem muita... A internet está muito dividida entre quem é a favor e quem não é a favor dessa PL, do projeto de lei. Muita gente discute que tudo que se avançou, a lei se avança junto. A internet está avançando, a internet está modificando, a internet é um mar praticamente sem dono, não só nela, como na Deep Web, etc. Então as leis também têm que caminhar para começar a cortar essa liberdade toda da internet? Cortar a liberdade não, porque como eu falei, tem diferença de liberdade e libertinagem. Você cortar a liberdade, você está tirando o direito de alguém. Mas você impedir que haja libertinagem é algo necessário. E sim, as leis têm que se adaptar à atualidade. Eu não posso usar uma lei de 80 anos atrás para aplicar algo agora. Por exemplo, tinha uma época que existia a lei que era proibido mulheres usarem biquínis na praia. Hoje em dia, quantas mulheres teriam sido presas por postar fotos de biquíni no Facebook, por exemplo, sabe? Então, as leis têm sim que se adaptar ao tempo atual, ao período atual que nós estamos vivendo. Muito bem colocado, principalmente pensando no seguinte. Vamos pensar aqui na época de coronavírus que estamos vivendo hoje. O número de acesso à internet, número de ligações, número de lives, número de calls está aumentando muito. E aí eu atrás de uma call na internet, eu posso ser qualquer um. Me dá o direito de ofender quem eu quiser, me dá o direito de falar quem eu quiser e usar a internet. Por quê? Porque ela é um ambiente livre. Só que não é só porque ela é um ambiente teoricamente livre que eu posso usar ao meu favor e ir contra várias outras leis. Então, ao meu ver, a PL é justa, porque ela tenta corromper e tenta acabar com isso, só que ao mesmo tempo não define muito bem quem é que vai tomar essas decisões, do que é justo e o que não é justo. Exatamente, foi essa parte que eu comentei no início, que ela deve ser ajustada em alguns quesitos, por exemplo, esse que você comentou agora. Porque eu posso ser qualquer um, em qualquer lugar, fazendo o que eu quiser. Porque, teoricamente, foi dada essa liberdade a mim. Uhum. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, a PL é aprovada. Qual sua previsão, qual é o impacto que isso vai ter na internet? Vai ser um impacto gritante, isso é um fato, vai ser um impacto muito grande na internet, porque, querendo ou não, a supervisão de fake news, de notícias falsas, vai ser muito grande. Porém, eu vi muito, vi gente
até grandes veículos de notícia falando que vai ter que colocar CPF na rede social para eles monitorarem vocês se você compartilhar uma notícia falsa, por exemplo, o tiozinho que pegou e mandaram um WhatsApp para ele que ovo com maçã melhora, traz vitamina C pro corpo, e ele compartilhou. Isso vai cancelar o CPF dele, vai sujar o nome dele e pode dar um monte de problema para ele. Não é assim que funciona. Quer dizer, estão criando fake news até mesmo da PL contra fake news. Exatamente. E acaba sendo de uma forma sem querer, porque a gente tá até conversando antes de começar a gravar essa parte que você falou, o brasileiro tem um problema de não ler. Ele não lê, ele simplesmente vai no achismo. E isso é um grande problema. Porque, assim, o tiozinho que compartilhou por não saber, e querendo ou não, eu vou colocar uma categoria mais específica aqui, que é a grande maioria. Os idosos que usam redes sociais tendem a compartilhar mais coisas falsas por não saberem mexer por não estar acostumado. Não tá acostumado. A gente, quando iniciou, também era assim, né? Eu lembro até de uma fake news que falou que a ex-presidente Dilma tava comendo um pombo no calçadão de Osasco. Não sei quem lembra disso. O próprio Facebook, quando surgiu, tinha muita fake news e a gente não sabia como lidar. Compartilhe, @L e veja o que acontece. Exatamente. Então, mais uma coisa que me surgiu agora. Então, será que o próprio tempo, a relação nossa com a internet já não vai fazer com que o uso de fake news acabe? Porque nós mesmos se acostumamos em não cair em fake news. Será que o tempo, as pessoas daqui a 10 anos já vão saber diferenciar bem? Será que precisa mesmo de uma lei para isso? Será que as pessoas vão conseguir diferenciar? Então, Derek, infelizmente é necessário lei. Certas coisas é obrigatório. É de extrema necessidade ter lei. Porque existem pessoas maliciosas na internet. Todo mundo sabe disso. Existem pessoas que espalham fake news para prejudicar mesmo. Não por falta de conhecimento. E sim por um conhecimento. E por ter esse conhecimento, querer agredir alguém de uma forma indireta, sem que recaia sobre ele a culpa. Então, por isso que eu acho que é necessário uma lei que explane isso, né? O fato de impedir que tenha fake news por causa das pessoas mais maliciosas, né? Mas não nos moldes que ela está escrita hoje. Não, tem muita coisa aí que tem que ser reescrita, tem que ser ajustada, porque o exemplo que a gente deu aqui, que a gente falou agora, de dar o poder a um grupo ou uma pessoa só. Você não pode dar uma responsabilidade tão grande para uma única pessoa controlar uma rede, entre aspas, controlar uma rede social inteira. Você não pode fazer isso porque as pessoas são tão corrompíveis quanto um computador, até mais se você bobear. Eu acho muito interessante o que o Facebook já faz, inclusive, que é colocar o selo daquela notícia é falsa. Eu acho que funcionaria muito melhor. Então eu acho essa solução do Facebook muito mais inteligente do que talvez vetar como um todo. Ao invés de você vetar aquela informação, colocar o selo. Isso daqui é fake news ou então isso daqui não é. Exatamente. Que é aí que entra a inteligência artificial que eu comentei no início, porque a inteligência artificial teria o trabalho de entrar nessa notícia, pesquisar fontes, por exemplo, o G1, UOL e assim vai, ver se é verídico, se há outros veículos de comunicação falando sobre isso, e caso não seja uma fonte confiável, um site, por exemplo, Dieguinho da Zero Notícias, que é o que muitas vezes tem. Tá, beleza. Primeiro ponto, não é um site confiável, não é um veículo de notícia confiável. Segundo ponto, só esse veículo de notícia tá postando isso? Coloca o selinho. Coloca o selinho de fake news. Não só de fake news, eu acho interessante colocar de notícia não confiável. Eu acho que é uma coisa, é um selo como legal pra se criar. Como se fosse tipo um selo de spam anti-cookie. Cuidado com o que tá acontecendo. Fique esperto com a notícia. Eu acho que isso é mais inteligente do que a lei. Só que eu acho que já que os deputados, os senadores não têm contato com a internet do mesmo jeito que a gente tem, talvez eles nem pensem tanto assim, tem que ver mais tecnicamente como que essa lei funciona. Eu acho que é por isso que eu sou muito a favor de uma política mais jovem, de pessoas mais jovens entrarem na política para atualizar tudo isso, são questões mais novas, né? Para dar a visão de mundo que existe agora, porque o mundo de 30 anos atrás não é o mundo atual. O cara que tá lá sentado 30 anos sem fazendo algumas coisas, às vezes sim, às vezes não, ele
querendo ou não, é um senhor de idade já e ele não tem a mesma noção que a gente do mundo real agora. Então, para encerrar, leis de combate a fake news e desinformações devem existir, mas não nos moldes de hoje. Exatamente, devem existir, são necessárias, são essenciais para a atualidade, porém não do jeito que estão sendo aplicadas ou que eles querem aplicar para nós. A solução para isso seria um selo que indique aquela falsa informação, não a censura, mas a informação para a desinformação, certo? Exatamente. Só antes da gente finalizar, não lembro se eu comentei no início do podcast, mas foi o que eu falei, existem outros métodos de acabar com a fake news, não só como uma lei, mas por exemplo, aplicando, investindo em outros métodos, como a educação. Você pode ver que o índice de fake news em países mais desenvolvidos com a educação é muito menor, é quase zero. Dúvida, porque já sabem como disseminar aquilo, se é verdade ou não. Exatamente, entendeu? Então, muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, Derek. Um assunto muito importante em pauta hoje. E este foi mais um Atualizando. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.